a gente não pode abordar tudo de atendimento no hospitalar. Então eu pensei as situações que vocês podem se deparar, talvez, num passeio de bike, numa reunião entre amigos. Legal? Então nós vamos ver essas situações. Quem sabe, posterior a gente faz algo maior, um pouco mais complexo, colocando mais informações aqui para vocês. Apresentar algumas situações que vocês podem se deparar e apresentar também, motivar vocês a ter um kit de primeiros socorros, quem sabe ali no dia a dia de vocês e também no dia a dia do exercício, do esporte que vocês praticam. Legal? A todo e qualquer momento vocês podem levantar a mão, parar, jogar informações, jogar um caos que vocês passaram. A gente tenta aí conversar e tenta passar a informação da melhor maneira possível. Eu não sei de tudo e o que eu não souber depois eu passo para o seu Márcio e ele passa para vocês aí. Eu pesquiso e vou atrás para a situação primária de vocês. Então eu coloquei desde situações onde vocês podem se acidentar na bike, ver algum acidente durante a bike, passar por algum acidente durante a alimentação e retorno. Tanto é que eu perguntei ao seu Márcio se vocês andavam só em estradas pavimentadas ou também faziam trilhas, né? Ele disse que faziam trilhas também. Eu coloquei um pouco de intoxicação exógena, né? Que é picada de inseto, picada de animais, etc. Perfeito? Então essa foi a minha visão geral para a nossa aula de hoje. Atendimento básico, caso não tenha um médico na equipe, ou um atendimento avançado, caso já tenha um médico na equipe. Porque a gente tem que entender que a equipe de saúde, aqui no Brasil, ela se divide em socorro básico e socorro avançado. Socorro básico é quando os interventores não tem nenhum médico no local. Perfeito? E a equipe avançada é quando já tem algum médico no local. Qual é a diferença de saber acionar um ou acionar o outro? Justamente o estado em que a vítima se encontra. E para vocês analisarem o estado em que a vítima se encontra é importante porque na ligação que vocês vão fazer com o 90, 92 ou 93, vocês já vão passar e lá no regulação, no SAMU, eles já vão mandar a ambulância preparada e correta para atender aquela vítima. Legal? Pronto. E esse atendimento pré-hospitalar ele pode influenciar positivamente nos casos de morbidade ou mortalidade. O que é mortalidade? Onde o fim daquela ocorrência é a morte. E o que é morbidade? São sequelas físicas, motoras, psicológicas, enfim, que podem acontecer com a vítima depois do acidente. Certo, mas para a gente ajudar alguém, a gente primeiro tem que se ajudar. E nós temos que seguir o passo a passo. Que são o quê? Que são os mandamentos dos socorristas. Eu coloquei de maneira resumida esses mandamentos para a gente entender a importância da gente seguir o passo a passo. E o primeiro mandamento, aí não saiu lá, nunca imagem que quebrou, não saiu. A primeira coisa que eu devo fazer quando me deparar com uma situação onde eu devo agir é ter calma. Muitas vezes a gente participa de uma ocorrência ou está próximo da ocorrência e aí a gente visualiza o estado da vítima ou a cinemática do acidente e vem uma explosão de adrenalina. E essa explosão de adrenalina, que ela é feita no nosso corpo, até como o senhor Márcio disse, desde lá do nosso antepassado, que na hora que explodia a adrenalina, a gente estava pronto para quê? Para fugir, para lutar. Só que com o passar do tempo, a gente não está mais acostumado com essa situação de fuga ou situação de quê? De luta. Então a gente, com esse choque de adrenalina, pode vir a ficar o quê? Muito estressado, paralisado, muito nervoso. Então nós temos que se controlar e ficar calmo. Porque se eu não tiver essa calma, eu não vou conseguir ajudar ninguém e nem me ajudar. Então, primeira coisa é ficar calmo. Segunda coisa, eu tenho que primar pela segurança. Segurança sempre. Se o socorrista não prima pela sua segurança, ele não vai primar pela segurança da pessoa, da vítima, que precisa do socorro. Perfeito? Então, se eu me deparei com um acidente, a primeira coisa que eu vou ter na minha cabeça, antes de agir com aquela vítima, é o quê? A minha segurança. Perfeito? Porque se eu não tiver a minha segurança, eu não vou poder dar segurança para a vítima. Já pensou se eu entro numa ocorrência de qualquer forma e acontece outro acidente? Né? Então não é mais uma vítima, são duas vítimas e não tem mais ninguém para socorrer. Então tem que ter segurança. Isso na visão da bike, como é que acontece? Um acidente automobilístico, antes de agir na vítima, eu tenho que agir na segurança do local. Tem fluxo, eu devo que antes de abordar a vítima, desviar aquele fluxo, saber pela segurança. E essa segurança também não é só segurança ambiental. A gente tem que primar pela segurança biológica. A gente sabe que acidentes de ocorrência, as pessoas extravasam alguns fluidos, alguns líquidos do corpo dela.
E esses líquidos, esses fluidos, podem trazer o que também? Alguns impactos biológicos para a minha vida. Então, além de segurança ambiental, eu tenho que ter o quê? Uma segurança pessoal, uma segurança biológica. Perfeito? Quem sabe uma luva para não ter contato com sangue, não ter contato com fluido que pode me fazer mal. Perfeito? Então, segurança do local e segurança própria. Terceira coisa, eu tenho que ligar para o socorro. Imagine só se eu começo um atendimento e não fala ninguém que eu comecei o atendimento. Eu vou passar lá horas e horas continuando o atendimento sem ter o quê? Um atendimento especializado. Ali é o meu local. Então eu tenho que manter calma, olhar a segurança, pedir o socorro, me informando da circunstância, e aí sim, o quarto eu tenho que ir verificar a vítima e realizar algum procedimento de atendimento para hospitalar na vítima. Perfeito? Então, para a gente, eu tenho que entender quais situações. Eu tenho que ficar calmo, eu tenho que monitorar a segurança do local e a minha segurança, eu tenho que chamar apoio, ligar o 90, o 92, o 93, informar que tem ali um evento, um sinistro, e depois que eu fizer isso, eu vou o quê? Eu vou abordar, verificar e agir com a vítima. Legal? E o quinto mandamento é sempre ter o bom senso. Mas fica mais tranquilo, mais calmo. Então, tem lesões? Tem. Então vamos começar a entender essas lesões. De primeiro, eu não sei como é que foi a circunstância do Raul, acho que esse aqui acabou. Eu não sei qual foi a circunstância dele, mas a cinemática da ocorrência, aí eu analiso. Que foi, o Raul foi uma queda, e essa queda ele capotou na bike, ou essa queda simplesmente ele caiu e tombou. Então eu tenho que entender a circunstância do evento. Ele capotou 3 vezes, viu? É isso que eu estou dizendo. Aí já é um pouco mais complexo, porque o Raul pode ter lesões, pode ter fraturas, que ao mexer nessa vítima, eu vou romper algum vaso, que pode ser um vaso artério, vaso calibroso, e daí tem o quê? Uma hemorragia, e aí a ocorrência que até ali era simples pode se tornar o quê? Mais complexa. Esse é o bom senso da visualmente, né? Não pode complicar movimentos inferiores e superiores. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso julgar se é melhor A ou melhor B, porque eu não vi como foi realmente. O que eu digo é a gente vai aprender alguns fatos que a gente vai observar, como uma possível sudorese dele, uma pele fria, uma inconsciência dele, né? Então que a gente vai ver que é uma coisa mais séria. E se eu analisar aquela vítima, começar a notar que ele não está tão com sinais e sintomas sérios, a gente pode ir avançando um pouco mais no atendimento. Tudo vai depender do quê? Do caso a caso, do momento que aconteceu. Desde a cinemática do que aconteceu, o que é cinemática? Como aconteceu o acidente, até a minha abordagem com ele. Se ele estava lá muito lesionado, ele estava consciente, orientado, estava falando, estava respirando, e a gente tem tempo ali de esperar a ambulância, espera a ambulância. Perfeito? Espera a ambulância, porque ele vai receber um atendimento mais completo, mais apropriado. Perfeito? Mas tem casos que vai ser só um tom um pouco mais fraco, ele vai sentir uma dor no braço, e a gente pode dizer o quê? Vamos lá levantando devagarzinho, sente aqui, tá melhor levante, e assim a gente vai até o médico ver aquela lesão ou outras lesões associadas ao trauma que ele levou. Perfeito? Notem que antigamente na nossa profissão, quando batia o carro, a gente tinha visto encarcerada, né? A gente tirava, mesmo que a gente pudesse se mexer e sair do carro sozinha, a gente tinha o maior cuidado de retirar ela já pranchada para não ter nenhuma lesão. Hoje em dia já tem protocolos mais avançados que eu verbalizando com a vítima, ela vai me ajudando a sair. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? Por quê? Porque começaram a notar que isso trazia menos lesões do que o profissional mesmo mexendo na vítima. Exemplo. O cidadão A, ele é hipertenso, o cidadão B tem diabetes, então ele pode ter uma crise de hipoglicemia, pode vir a desmaiar. Porque se eu sei essas informações, eu vou entender também um pouco da cinemática e vou poder entender como aquele acidente foi gerado. Perfeito? Então, como aconteceu, qual o ambiente e quem é a vítima. Eu tenho que entender isso tudo para fazer o melhor atendimento hospitalar possível. Isso é uma imagem que eu trago sempre da segurança da cena, né? Vejam só, aí eu tenho uma colisão de 2 veículos, os veículos estão com fumaça, onde a fumaça provavelmente pode vir de fogo, eu estou vendo postes caídos, eu estou vendo um trânsito, então eu vou entrar de qualquer forma nessa ocorrência? Não. Eu tenho que analisar todos esses fatores. A pista tem que estar o quê? Com o trânsito
fios elétricos, aquilo tem que ser retirado ou desligado antes de eu entrar na cena. Perfeito? Se tiver carro pegando fogo, aquilo tem que sair dali até antes de eu entrar na cena. Perfeito? Eu tenho que analisar tudo isso, porque eu posso ser mais um vítima. Analise bem uma situação que vocês estão andando de bicicleta. Deus o livre, eu não quero que isso aconteça, mas só para a gente visualizar aqui uma abordagem. E o cidadão vai para a bicicleta, pisa em um fio descascado, recebe uma descarga elétrica e cai. Eu posso ir atender aquela vítima de qualquer jeito? Não posso. Porque aquele fio ainda pode estar em contato com a vítima, e assim que eu pegar nela, eu recebo uma descarga elétrica. Ou pode ser um fio de média e alta tensão, que forma um campo elétrico, e antes de chegar na vítima já vai ser o quê? Uma descarga elétrica. Então eu tenho que analisar tudo que há no ambiente para tentar agir. Aí muita gente diz assim, mas se existe um carro pegando fogo, mas se existe um fio ali de alta tensão que está próximo ao meu colega, eu não vou ajudar. Não é a situação de ser ou não ser herói. É a situação que, se você não se envolver, vai deixar de ser uma vítima para ser o quê? Outra vítima. E isso não é razoável. Perfeito? Então eu tenho que analisar isso tudo. E a gente tem que ver, como eu disse no começo, tem duas situações de vítimas. Eu tenho vítimas que estão sofrendo um mal clínico e tenho vítimas que sofreram um trauma para a equipe secundária ou para passar para a equipe de apoio, o que é uma emergência e o que é uma urgência. Emergência é quando a vítima está com risco iminente de morte. Aquela pessoa está precisando urgentemente de uma intervenção, porque ela está com risco de morte. Então isso é uma emergência. E uma urgência é que a vítima não está com o quê? Não existe risco imediato de morte para ela. Ela está acidentada ou ela teve um problema, mas não há um risco imediato de morte. Então ali eu tenho o quê? Um pouco mais de tempo para agir com aquela vítima ali. Já a vítima que está em estado emergente, ela necessita rapidez e agilidade no atendimento dela. Por exemplo, de uma vítima emergente, uma vítima que está com insuficiência respiratória, uma vítima que está em parada respiratória, que não respira, uma vítima que o coração dela já parou, perfeito? Uma vítima que está inconsciente, você chama ela, ei, 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 e ela não fala com você. Então ali é uma vítima que está em emergência. Já a urgência, pequenas hemorragias, um corte ou outro, que não vai o quê? Trazer um risco imediato de morte para ela, uma fratura no braço, ou o quê? Um ombro deslocado, ali eu não tenho risco iminente de vida. Então ali é o quê? Uma urgência. O que é hipovolemia? Hipovolemia, hipo, prefixo hipo, baixo, volemia, volume. É uma pessoa que teve o quê? Uma hemorragia severa. O volume de sangue dela está baixo. Perfeito? Então a vítima está hipovolêmica. Isso traz o quê? Traz um estado de choque, perda de consciência, parada cardiorrespiratória. Perfeito? Show de bola! Então a gente vai começar nos casos propriamente ditos que eu separei para vocês. A gente vai começar nos principais casos clínicos, lembrando que são casos clínicos, casos, problemas de saúde internos. E depois nós vamos entrar nos casos traumáticos, que é causado por traumas. Perfeito? E o caso clínico mais fácil da gente ver é a famosa síncope, ou também chamada de quê? Desmaio. Perfeito? E isso pode acontecer por diversos fatores. Desde fatores emocionais, né? A pessoa toma um susto, tem uma emoção muito grande, ela pode vir a ter um desmaio. Fatores o quê? Como uma dor muito forte, a dor é tão forte que a pessoa entra em desmaio. Legal? Outra situação, um mal-estar que ela tenha, uma hipoglicemia, beleza? Então, isso é um desmaio. Desmaio pode advir de diversos fatores. A gente tem que ter cuidado só com os fatos. Quando o desmaio é associado a outra causa. Exemplo, a vítima colide, teve o trauma e depois no atendimento ela vem a desmaiar. Então aquele desmaio não é qualquer desmaio, ele está associado com o quê? Com o trauma, com o fator anterior. Então tem que ter cuidado com isso também. Mas o desmaio pode acontecer de diversas maneiras. Excesso de atividade física. Excesso de atividade física. Quando eu já fui, eu ia lá muito cedo e eu não comi nada. Eu naquela hora, no horário do alimentar. Sim.
E aí eu comecei a ficar mal-estar, lance de Lance de vômito, vômito, visão turva, cansaço excessivo, Aí eu- sonolência, aí você desmaia. Tanto é que a gente costuma dizer que existem alguns praticantes de esporte que gostam de fazer práticas de esporte em jejum, por exemplo. Jejum com pequena alimentação. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, a gente utiliza a energia daquele alimento para se movimentar, para fazer o esporte. A gente sempre diz que o quê? O esporte em jejum mais perigoso que tem a natação. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Porque se eu desmaiar na água, o que vai acontecer comigo? Vou ganhar fundo e vou morrer. O perigo é cair, bater a cabeça e daí por diante. Então, se você pedalou em jejum ou o que você se alimentou não foi suficiente para aquela sua carga energética, com certeza você pode vir a um desmaio. Então, assim, Você percebeu que você desmaia. Domingo, sábado, ela quando outro colega se sentiu mal, né? Aí eu pergunto, nesse mal-estar, a gente tem que baixar a cabeça, tem que levantar a cabeça, que a gente ficou na hora, no meu caso, porque eu não estava minha a consciência. gente vai fazer agora. Ah, tá bom. Beleza? Então, quais são os sinais e sintomas que a síncope, que o desmaio pode ter? Primeiro, escurecimento da visão, ou visão turva, começa a visão ficar embaçada. O que é o desmaio? Nada mais como vai acontecer o desmaio? O seu corpo entrar em um estado que ele tem que dizer assim, cara, eu tenho que desligar meu disjuntor aqui porque eu tenho que preservar minha energia, por exemplo. É uma situação. Então pode vir o que? Escurecimento de visão, suor abundante, pele fria, ânsia de vômito, também náuseas pode, perda de consciência, que realmente é um desmaio, relaxamento muscular, que é aquela que a pessoa está em pé e se entrega, palidez e uma respiração fraca. Isso tudo são sinais e sintomas da síncope, né? Do desmaio. E como agir com o desmaio? Primeira coisa, nós temos que entender que a vítima pode já estar desmaiada quando eu visualizar, ou a vítima pode me dar sinais que vai o quê? Que desmaiar. Exemplo, estou aqui falando assim, a senhora G chega para mim e diz, Rodrigo, nós estamos pedalando, Rodrigo, eu não estou me sentindo bem. Estou aqui suando frio, estou sentindo os calafrios. O que é que eu faço? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Parar a atividade. Alguém já auxilia a senhora G, de preferência a sentar. Por que sentar? Porque quando a senhora G está em pé e ela desmaia, ela tem uma energia potencial acumulada. E quando ela cai, ela transfere essa energia, podendo trazer outros traumas associados. Uma cabeça batida, um corte, alguma coisa. Então, você senta. Quando senta, você deixa ela no local arejado e continua o atendimento. Mas também não posso acontecer que eu estou pedalando e a gente simplesmente já desmaia e cai. Ali, além de uma situação clínica, que é um desmaio, algo interno, eu vou ter associado o quê? Uma situação traumática, porque ela caiu e pode ter lesões dentro daquela queda. Então, se a gente já chega para alguém de vocês e diz que está se passando mal, está com calafrios, a visão turva, já senta agir para diminuir a energia potencial dela, né, para se ela cair, ela não ter impacto, já tira coisas de perto que podem trazer agir o quê? Um problema maior. Exemplo, estou no meio da avenida, sento agir aqui, mas tem uma pedra ali. Será que esse é um local bacana para você estar agindo? Não, porque aquela pedra pode trazer o quê? Um risco associado. A gente pode cair, bater a cabeça na pedra. Então, tira a bicicleta de pé, deixa ali. Uma pessoa fica do lado dela, se for o caso, para se ela perder, você ajudar ela o quê? A deitar e daí por diante. Perfeito? Então, afaste a vítima de um local que proporcione perigo, como eu disse. No caso da G me dizer que ela está já desmaiando, sendo ela, retiro tudo que há de perigo. E se a gente desmaiou numa pista? Eu retiro a G daquele local e coloco ela em local o quê? Seguro, eu não vou deixar ela na pista. Perfeito? Então tem que ter essa observação aí. Deitar ela de decúbito dorsal e elevar as pernas para cima. O que eu faço lá com a pessoa que desmaiou? Eu deito ela, venho aqui nas perninhas dela e faço o quê? Levanto um pouquinho as perninhas dela. Perfeito? Na tentativa de quê? De melhorar a situação. Porque o desmaio pode estar associado com uma pequena falta de oxigênio no cérebro. E quando eu subo as pernas dela, eu facilito que chegue oxigênio na cabeça dela. Então, ela vai o quê? Tem um resultado melhor. Vamos lá, professor. Vamos para as duas situações aqui. Qual é seu nome? Webson. Lina.
Então o que eu faço aqui? Posso vir com a ajuda de outros, trazer ele, deitar ele no chão, senta no chão. Tá bolinha, né? Sentou, vou deitar o Edson aqui, ó, o lindão, não é difícil. Aí é bucho. Vou ver que ele respira, tem o quê? Expansão torácica, muito normal. É só assim, só isso, né? Eu posso subir e fazer o quê? Ó? Subir um pouco as pernas dele, outra pessoa vem, só arrepio. Ok? Vou melhorar ele, beleza? E aí ele vai se recuperando. Tiro as coisas perigosas do lado e daí por diante, beleza? Outra situação é o Edson finalizar. Ele apenas cair. Faço a mesma coisa, deito ele de maneira. Ele já está no chão, né? Finge que ele desmaiou. Aqui, além de um caso clínico, eu tenho associado o quê? Possível trauma, que ele cair, né? Energia. Então o que eu vou fazer? Vou tentar o quê? Colocar ele de maneira anatômica, perfeito? Posso subir um pouco as pernas dele. Quando ele estiver melhorando, eu posso o quê? Vir aqui, ó, e já lateralizar um pouco ele. Por quê? Porque se ele tiver vômitos, regurgitações, ele vai o quê? Evitar um gaso, né? Ajudar a limpar. E aqui recuperar o Edson até ele estiver melhor, até o socorro chegar e levar ele. Mas quando ele estiver consciente, quando ele estiver voltado, Quando ele já estiver pegando um pouco mais de consciência. Perfeito? E até lá, faz o quê? Fica na posição. Pode, se você vê algum tipo de secreção, você pode lateralizar ele. sim. E no caso, se ele estiver dando convulsão, se ele estiver. Mas vamos chegar em convulsão. Já. Perfeito, isso aqui é só para um desmaio. Para o desmaio, eu tenho que entender que essa vítima respira e tem pulso. Eu já fico mais calmo. Porque se ela não respirar e não tiver pulso, aí já é uma coisa mais dolorida que o desmaio. Beleza? Pode ser uma parada cardíaca ou uma parada respiratória. Só que aqui a gente está visualizando apenas um desmaio. Perfeito? Então o que eu faço com a pessoa? Deito, né? Levanto um pouco as pernas, posso lateralizar essa pessoa, posso afrouxar as roupas dela para dar uma sensação de conforto maior para aquela pessoa. Isso quando eu estou analisando apenas um desmaio, viu pessoal? Apenas um desmaio. Eu tenho que ver que a pessoa tem o quê? Respira. Se ela respira, automaticamente o coração dela vai bater. Perfeito? Perfeito? Afasta objetos que podem causar ferimentos, protege a cabeça da vítima, mantém as vias aéreas livres de secreções para evitar o quê? A broncoaspiração daquele líquido, perfeito? Não impedir os movimentos convulsivos, deixa acontecer, vai parar. Mantém decúbito lateral para evitar o quê? A broncoaspiração, isso depois que acontece o evento, não tem como eu lateralizar ela com movimentos involuntários, perfeito? E providenciar assistência médica. Pessoa que teve crise convulsiva, ela pode voltar a pedalar instantaneamente? Nem instantaneamente, nem pós-exames, porque acontece que em algumas situações a pessoa tem várias crises convulsivas, ela tem que fazer um tratamento para aquilo. Às vezes ele é primeira, às vezes ele é segunda. Primeira ou segunda, principal causa de morte por problema clínico. No Brasil, nos Estados Unidos, tem a que ele é a primeira, tem a que ele é a segunda, enfim. Ele é o quê? Um grande vilão para pessoas que morrem por alguma causa clínica, justamente o AVC. O que é o AVC? O AVC nada mais é do que um interrompimento ou uma obstrução ou um extravasamento de uma artéria do cérebro. O que é que acontece? O nosso sangue vai para o cérebro com oxigênio e glicose, e o cérebro usa aquilo ali para sobreviver. Quando eu tenho um extravasamento de sangue, ou quando eu tenho uma interrupção daquele ciclo, áreas do meu cérebro não recebem oxigênio, perfeito? Então eles começam a ter problemas. E esse problema é um acidente vascular cerebral. E acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e glicose. Perfeito. Existem dois tipos de AVC. O AVC hemorrágico, né? E o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico acontece quando tem um extravasamento desse vaso. Ou seja, esse vaso se